Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. É uma alegria imensa, inenarrável estar aqui com vocês, presencialmente. Nós estamos, como nos disse o querido Maurício, os trabalhadores da casa, buscando nos fazer presente em todos os momentos, porque as dores que nós sentimos, elas não têm hora para chegar. Então, nós, os trabalhadores do Cristo, buscamos estar sempre à disposição daqueles que busquem os trabalhadores dessa abençoada casa chamada Caminheiros do Bem. E, como nos lembrou o nosso querido Maurício, nós temos pessoas nos nossos grupos de estudo de várias partes do mundo, do Brasil, de vários estados, o que nos dá uma imensa alegria, nos traz uma imensa alegria, porque através do estudo é que nós encontramos a nossa libertação. É através do conhecimento que nós passamos a entender melhor os mecanismos da vida, a justiça e o amor de Deus. Então, a nossa fala humilde, breve, na noite de hoje, como em todas as outras em que acontecem as palestras, é tão somente uma pequena amostra de todos os ensinamentos que o Cristo nos traz, que está à nossa disposição, para que nós, buscando esse estudo, que nós possamos, então, nos aprofundar nesses conhecimentos da Boa Nova, do Evangelho do Cristo, e assim nos libertarmos. Conhecendo a verdade, é que estaremos livres. Livres das dores, nem sempre, mas sempre do desespero. Livres das aflições, nem sempre, mas sempre com um consolo nos nossos corações. Então, sintam-se todos aqui presentes na noite de hoje muitíssimo bem-vindos. Aqueles que não estão podendo nos acompanhar aqui visualmente, os que estão aqui em volta, porque nós precisamos, claro, seguir a recomendação das autoridades, a determinação das autoridades e manter o afastamento que é recomendado. Então, infelizmente, muitas vezes não há lugar para todos, o que também não deixa de ser um bom sinal, porque muitos são os que buscam a Deus, muitos são os que buscam Jesus aqui nessa casa, como em tantas outras casas feitas em nome do Senhor. Então, mesmo vocês que estejam aí fora, que não estejam nos vendo, podem ter certeza de que as nossas vibrações se estendem até aí, os nossos pensamentos se estendem até aí fora também com vocês, onde quer que vocês estejam, os nossos corações também estão aí, as nossas palavras também são para vocês. Buscai e acharei. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Essas palavras de Jesus são muito mais profundas do que nós costumamos analisar. De tanto ouvi-las, porque todos nós já ouvimos essa frase do Cristo, de tanto ouvi-la, talvez muitos de nós já as ouça de forma quase que mecânica, sem exatamente refletir no que essa frase representa nas nossas vidas. O que ela pode fazer com as nossas vidas. Muito especialmente nos momentos de dor e de aflição. Essas palavras do Cristo são muito mais profundas do que nós possamos imaginar ao ouvi-las, mesmo que tantas vezes depois de as termos ouvido. Elas podem verdadeiramente mudar as nossas vidas. Essas palavras do Cristo são a exata prova do tamanho, da dimensão,
do amor de nosso Pai por nós. Buscai e achareis sempre. Pedi e obtereis sempre. Batei e abrir-se-vos-á sempre. Segundo o que nós queremos, nem sempre. E hoje, na mensagem escolhida, sem que ninguém da casa, encarnado pelo menos, né, soubesse do nosso tema, a mensagem escolhida foi surpreendentemente a mensagem dos nossos pedidos a Deus. De como Deus ouve os nossos pedidos. E de como nós formulamos os nossos pedidos a Deus. Quem, na minha casa, nesse momento, porque eu comentei com alguns dos meus amados sobre o tema, ouvisse essa mensagem, não acreditaria. Isso prova, queridos irmãos, o tamanho da sintonia que nós recebemos, do amparo que nós recebemos quando nós pedimos, quando nós buscamos. Essa frase do Cristo, então, é a exata demonstração da magnitude do amor do nosso Pai por nós. Sempre encontraremos amparo. Sempre encontraremos consolo. Sempre seremos inspirados ao bem e ao caminho quando nós o buscamos. Mas se ela é, essa frase, a exata prova do tamanho do amor de nosso Pai por nós, quando nós entendemos, lendo-a repetidas vezes, meditando sobre ela, de que jamais nos faltará o amparo, de que jamais nos faltará o socorro, naquele momento em que, muitas vezes, diante das dores, nós estamos próximos a desfalecer. Essa certeza de que nós encontraremos a palavra amiga, o ombro amigo, o esclarecimento, a leitura, nós sempre encontraremos o amparo do Pai. Mas essa frase, ainda que nos mostre o tamanho do amor de Deus por nós, seus filhos, ela também nos mostra a exata dimensão da lei do trabalho. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Ela nos dá a exata dimensão do trabalho, lei que rege o universo. Se olharmos na nossa volta, veremos que tudo no universo é movimento, é trabalho incessante. Enquanto nos imaginamos estáticos aqui na sala, esquecemos que giramos com o nosso planeta em quase 1.700 quilômetros por hora. Nosso planeta viaja a mais de 100 mil quilômetros por hora. Todas as plantas crescem incessantemente, as nossas células se movimentam dentro do nosso organismo, da nossa aparelhagem física, de forma incessante. Tudo no universo é trabalho. Nada é estático. Ainda que os nossos parcos 5 sentidos não consigam captar toda a beleza do universo, todo esse movimento do universo, o universo não para. É da lei de Deus o trabalho. Portanto,
Ainda que nós tenhamos esse Pai de infinito amor, que sempre nos ouve e sempre nos responde às súplicas da melhor forma para nós, nós também temos o Pai a nos educar. Nos educar porque nos ensina a nossa necessidade de buscá-lo. A nossa necessidade de fazer esse movimento em direção a Ele. A necessidade de não permanecermos passivos diante das dores, passivos, inertes diante das aflições. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos buscar, nós precisamos pedir, nós precisamos bater a porta. É a lei do trabalho. Não é o que nós fizemos, o que nós viemos fazer aqui hoje? Todos nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, nós pensamos que o salão está mais ou menos cheio, né? Existem mais irmãos aqui dentro do que possamos imaginar. E todos nós, aqui presentes, fizemos esse movimento. Viemos buscar esse amparo, viemos buscar essa ajuda, esse auxílio, esse esclarecimento, esse consolo. Nós nos movimentamos. Daí precisarmos confiar. Nós já buscamos. Nós pedimos, nós estamos pedindo. Quantos de vocês, nesse momento, enquanto falamos, está com os pensamentos em oração? É isso que nós viemos fazer aqui. Nós nos movimentamos, nós viemos buscar. Portanto, nós precisamos confiar. Embora nem sempre nós consigamos ouvir, por assim dizer, sentir a resposta de Deus nas nossas vidas, como na mensagem. Então, muitas vezes, nós saímos daqui sem a exata resposta, tal qual nós a formulamos, o pedido ao Pai, nós não encontramos muitas vezes essa resposta nas nossas vidas delineada exatamente como nós a formulamos ao Pai. E então, muitas vezes perdemos a nossa fé. Nos abalamos na nossa confiança. Simplesmente porque, apesar das nossas súplicas, apesar dos nossos pedidos, apesar de elevarmos os nossos corações e os nossos pensamentos com todas as nossas forças ao Criador, pedindo o socorro, o amparo, o consolo, e porque muitas vezes não os recebemos da forma que gostaríamos, que imaginamos que pudesse ser exatamente o melhor para nós, como se a nossa inteligência fosse superior à da inteligência suprema do universo, que é Deus, nós temos então a nossa fé abalada. E amanhã, terça-feira, quando teremos atendimento, ou no sábado, ou na próxima segunda ou terça, não estaremos aqui de novo. Mas isso não é o nosso caso, não é? Porque quando lemos essa frase do Cristo, nos afirmando que se nós buscarmos, nós acharemos, que se nós pedirmos, nós obteremos, que se nós batermos a porta, ela se nos abrirá, com essa certeza na promessa do Cristo, nossa fé, nossa confiança não desfalecerá. E nós continuaremos a buscar, continuaremos a pedir, mas a pedir que seja feita a sua soberana vontade e não a nossa. A inteligência suprema do universo, a essência do amor, da bondade e da misericórdia é que sabe o que é melhor para nós. Portanto, precisamos continuar a pedir, precisamos continuar a buscar,
de forma cada vez mais cientes dessa verdade do Cristo, cada vez mais pedir, buscar e bater de forma mais consciente. Porque muitas vezes não é o que fazemos. Nós buscamos essa ajuda, nós buscamos esse amparo, esse consolo, essas inspirações do alto, quando nós estamos já à beira da nossa falência psíquica, da nossa queda emocional. Nós buscamos no momento de dor, de aflição e muitas vezes de desespero. Nós não planejamos as nossas vidas, não entendendo essa frase do Cristo, acreditando que essa frase só se aplica aos momentos de dor e de aflição, nós deixamos de estabelecer a nossa comunhão incessante com o nosso Pai. E o buscamos apenas no momento de dor, apenas no momento de aflição, como nos disse a mensagem. E então, se assim o fizermos, não encontraremos respostas, não seremos amparados, consolados. Afinal de contas, muitos são os pais aqui presentes. Afinal de contas, seria justo um filho buscar ao pai só no momento da dor? Um filho que não ligue a menor importância para um pai. Pai, nós mesmos, pais daqui da terra. Pais e mães, pais no sentido de pais e mães. Seria justo que um filho nos procurasse só no momento de aflição, esquecendo-nos absolutamente nos momentos de alegria. Seria justo que nós dessemos a mão a esse filho? Seria justo que nós os ajudássemos, os amparássemos? Isso é justo? Sim ou não? Talvez não, né? Mas qual de nós, mesmo que ainda tão imperfeitos, deixaria de estender a mão para um filho? Simplesmente porque eles possam ter nos esquecido nos momentos de alegrias, de calmaria, e lembre de nós tão somente nos momentos de dor. Qual de nós deixaria de amparar um filho amado? Aqueles que são pais aqui presentes, deixariam? Nunca. Jamais. E a nossa capacidade de amar seria, então, maior do que o nosso Criador? Não. Nós sequer entendemos o tamanho do amor dele por nós. Portanto, nós não aprendemos ainda essa capacidade de amar plena, que um dia nós conseguiremos. Portanto, lembrem-se sempre, nos momentos de dor e de angústia, nos momentos em que nós dirigimos os nossos pensamentos e os nossos corações ao alto, que pedimos desesperadamente por ajuda, de forma humilde e perseverante, lembrem sempre que se nós, tão falíveis, tão inferiores ainda, jamais deixaríamos de estender a mão a um filho amado, ainda que é um filho ingrato. Quanto mais Deus para nós, para conosco. Tenham sempre essa confiança, ainda que a consciência de nós todos nos diga, grite dentro de nós, dizendo, chamando-nos muitas vezes a nós, filhos ingratos,
porque nos lembramos de elevar os nossos pensamentos e os nossos corações a Deus nos momentos de angústia e de aflição, mas nos momentos de calmaria, na simplicidade do dia a dia, numa reunião de família, num encontro com um amigo, num trabalho bem realizado, seja ele remunerado ou não, nesses momentos, dessas pequenas alegrias, tantas vezes nós esquecemos de elevar os nossos pensamentos ao alto e dizer: Pai, muito obrigado. Ainda assim, Ele jamais nos desamparará. Jamais nos faltará o auxílio, o consolo, a inspiração ao bem. Nenhuma de nossas preces ficará sem resposta do que seja melhor para nós, ainda que não seja exatamente o que nós acreditamos que poderia ser o melhor para nós. Mas quanto mais nós fizermos esse movimento, que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, quanto mais nós fizermos esse movimento que nós fizemos hoje, de buscar, mais certeza nós teremos de que nós acharemos. Quanto mais nós fizermos esse movimento, nós nos levantarmos das nossas imperfeições e viciações e formos buscar essa porta do reino de Deus, mais certeza nós poderemos ter de que a resposta à nossa batida será a porta se abrindo diante de nós. E então, nós começaremos a nos movimentar de forma mais consciente nas nossas vidas, porque nós não planejamos as nossas vidas. O buscai e acharei, o pedi e obtereis, não é só do amparo no momento da dor, e também não é só no momento de gratidão e de calmaria que nós precisamos buscar a Deus e a Jesus. Nós precisamos planejar as nossas vidas. Isso que Jesus quis dizer. Afinal de contas, é a reflexão de hoje. O que buscas? O que buscamos nós? Qual de nós pode dizer de forma consciente, se pegássemos nesse momento caneta ou lápis e papel e tivéssemos que escrever nesse momento o que busco para a minha vida? O que procuro de forma consciente, não apenas no campo material, ainda que seja necessário, pois nós vivemos na matéria, mas no campo moral. O que busco para a minha vida? Quem sou eu? Quando eu estagiei a minha jornada evolutiva? Quando eu parei para pensar quais são as minhas virtudes? Quais são os meus vícios? Onde estão as minhas imperfeições? Quem sou eu? Onde eu quero chegar? E o mais importante de tudo, quem eu quero ser? Nós precisamos fazer essa busca, esses pedidos. Nós precisamos bater a essa porta também de forma planejada, para planejar as nossas vidas. Porque uma vez que nós saibamos onde estão as nossas imperfeições, quais são as nossas viciações, então nós também receberemos o amparo, a ajuda, o auxílio, a inspiração para nós nos transformarmos. Porque, afinal de contas, qual é o objetivo da nossa existência na carne? Para que nós estamos aqui? Você pode dizer. Vocês podem dizer. Já sabem. Para que nós estamos aqui? Quem nos diz? Para evoluir. Nós estamos na Terra
para evoluir. Nós estamos aqui exclusivamente para o nosso aperfeiçoamento moral. E isso, queridos irmãos, em função da nossa própria rebeldia, não é feito sem dor. Nós estamos aqui exclusivamente para evoluir. E quando esquecemos disso, diante das dores, vem a aflição. Diante da aflição, muitas vezes, vem o desespero. E diante desse desespero, por acreditar que essas dores não têm fim, muitas vezes, nós somos assaltados com a ideação suicida. A ideia de exterminar a própria vida, iludidos de que aqui, esse planeta, ainda tão inferior, é, na verdade, hospital de almas, escola abençoada de evolução, de redenção, de aprendizado e de resgate. Por isso, diante dessas dores, quando nós pedimos, quando nós buscamos, quando nós batemos a porta, nós recebemos sempre, acima de tudo, a luz do esclarecimento, a luz do Evangelho do Cristo nas nossas vidas. Para quê? Nós nos fortaleçamos, para que nós nos desenvolvamos, para que nós possamos crescer, fazer fortaleza dentro de nós mesmos. Para isso servem as dores, por nossa própria rebeldia, não por castigo de Deus, por nossas próprias escolhas, não apenas nessa vida, mas em vidas pretéritas. Nós recebemos tal qual nós plantamos. Nós colhemos tal qual nós plantamos. Por isso, é preciso entender não apenas o amor de Deus por nós na frase do Cristo, mas compreendendo a lei da reencarnação, que é o encontro de tudo que nós passamos na vida com a justiça do Criador, nós perceberemos que somos, hoje, o resultado do que fizemos até hoje. Mas amanhã, daqui a 5 minutos, amanhã depois do passe, daqui a pouco, nós passaremos a ser o que nós decidirmos a partir de agora. Mesmo que não recebamos como resposta as nossas súplicas ao Criador, tal qual nós imaginamos que nós poderíamos receber. Quando os nossos pedidos não são mais segundo a nossa vontade, quando os nossos corações verdadeiramente orarem, dizendo que seja feita a vossa vontade, nós então teremos sempre a certeza de que, embora os caminhos nos pareçam tortuosos, nós estaremos recebendo sempre o que seja melhor para nós. É preciso então, queridos irmãos, cientes de que jamais nos faltará amparo, inspiração, consolo, buscarmos a nossa evolução. Cientes de que esse é o objetivo exclusivo nosso aqui na Terra e não essa felicidade fictícia que muitos buscam e se frustram e se desesperam até. Essa felicidade plena e imaculada ainda não é do nosso planeta. Nós, então, com essa compreensão nas nossas vidas, passaremos a buscar a Deus, a buscar o Evangelho do Cristo, a buscar o próprio Cristo para as nossas vidas, não apenas nos momentos de desespero,
E também não apenas nos momentos de gratidão, mas nos momentos de planejar as nossas vidas, de nos reconhecermos tal qual nós verdadeiramente somos, sem a persona, sem a máscara, o nosso íntimo, a nossa vida íntima. Então, ciente de quem nós verdadeiramente somos e seremos amparados até mesmo aí, no reconhecimento de nós mesmos, nós então reconheceremos onde nós precisamos nos transformar. Quais viciações nós precisamos vencer? Quais as imperfeições nós necessitamos transformar nas nossas vidas? Nossas respostas na nossa vida de relação com os nossos irmãos, com as situações e mesmo com Deus, as nossas respostas seguem comumente, na grande maioria de nós, um mecanismo automático, um automatismo que nos fazem cair no mesmo e no mesmo erro, por séculos, por milênios. Uma amiga querida, um dia, há algum tempo atrás, por ela ser muito amada da nossa família, nós fizemos uma profunda oração por ela no Evangelho no Lar, porque ela estava com um problema muito sério de alimentação, excessos alimentares. E a saúde dela estava acusando física sobre os excessos que ela vinha cometendo. E então, após o nosso Evangelho no Lar, em desdobramento, eu fui levado até a presença do anjo guardião dela. E ele então disse: eu preciso da sua ajuda. E eu disse: é uma alegria servir, mas como eu posso ajudar? Ele disse: com o seu amor. Você a ama. Ela lhe ouvirá, nos ajude. Então eu disse: de que forma eu posso ajudar? Eu faria o que for necessário. E ele disse: por favor, diga a ela que, em função dos excessos alimentares, ela vai se suicidar de novo. Ela vai tirar a própria vida, mais uma vez, pelo mesmo motivo, os excessos alimentares. Nós não sabemos mais o que fazer para alertá-la. Nós já fomos até o médico dela, ele já disse a ela. Nós já fomos aos familiares dela, eles já disseram a ela. Ela não ouve. E o pior, diz que não faz nada, que não comete esses excessos. E eu disse: mas se eles já disseram, o que eu poderia fazer? Ele disse: por favor, repita. Ela também ama você. Ela ama muito a sua família. Vocês têm relações há muitas encarnações. Embora não consanguíneas, ela é uma mãe querida ao seu coração. Mas o corpo dela já não suportará mais. Novamente, ela está levando as suas células à falência pelos excessos alimentares. Ela ainda não sabe, mas a diabetes já está instalada no corpo dela. E ela brevemente descobrirá. E então, me colocando à disposição daquele irmão superior, eu me ofereci, claro, a ajudá-la. Retornei ao corpo físico e um tempo se passou relativamente longo sem que eu a encontrasse. E um dia surgiu uma oportunidade de eu buscá-la para um trabalho. Quando ela entrou no carro que eu dirigia, a minha alegria era tão grande de reencontrá-la que eu não lembrei do pedido. E eu olhei no retrovisor e me assustei. E eu olhei para trás e não vi mais. Eu disse: é você. E ele colocou a mão no ombro e disse: você prometeu. Então eu olhei para ela e disse:
amiga, eu preciso lhe falar algo muito grave, mas por favor não me compreenda mal. É um pedido do seu anjo guardião o que eu vou lhe falar. Então, ela arregalou os olhos, assustada, e sem falar mais nada, sem dizer mais nada, se pôs a ouvir, e eu então disse: ele pediu que eu dissesse a você que mais uma vez você vai acabar desencarnando por excessos alimentares. Mais uma vez você vai cometer o suicídio, que não é inconsciente, porque você sabe o que faz, mas indireto, se você continuar com esses excessos alimentares. Ela então arregalou os 2 olhos e eu discretamente o olhei e ele, com um olhar esperançoso, ela não disse uma palavra. Olhou para frente no carro, eu não ousei interromper o silêncio e as reflexões que ela fazia naquele momento, deixei-a absorta nas suas próprias reflexões, e depois ela recobrando o ânimo, assustada ainda, como que se ajeitou no assento do carro, recobrou o ânimo, olhou para mim e disse: amigo, não é nada disso não. Creio deva haver algum equívoco por parte do meu anjo da guarda. Nosso anjo da guarda se enganando, imagine. Sabe por quê? Na verdade, esse meu sobrepeso, que devia ser uns 40 quilos mais ou menos, esse meu sobrepeso não é tão grande assim. Além do mais, eu não estou nesse estado por causa de comida, eu não como nada. É que na encarnação passada eu comia muito e agora eu vim assim. É possível isso, gente? A gente comer, se exceder na alimentação, engordar numa encarnação, desencarna na próxima encarnação. Como a gente desencarnou com sobrepeso, a gente volta com sobrepeso? É verdade isso? Não. E ela justificou tecnicamente. Vejam, como eu comi muito na encarnação passada, o meu perispírito, vocês sabem o que é perispírito, né? Esse invólucro semimaterial, o modelo organizador biológico, a forma, por assim dizer, do nosso corpo físico. Daí ela disse para mim isso. A forma era grande. Aí quando eu vim, eu nasci assim. Mas nessa encarnação eu nada faço. E aí quando parou no sinaleiro, eu dei uma olhadinha para ele, ele estava assim, ó. As nossas respostas seguem um padrão. Acreditem. Não há séculos. Muitas vezes. Há milênios. Milênios. Portanto, quando os sofrimentos nos batam à porta, busquemos, antes de tudo, pedir ao nosso Criador que nos ajude a identificar quais foram as nossas imperfeições que nos levaram àquela dor. Porque as dores são sempre desvios às leis soberanas da vida e não castigo de Deus. E enquanto eu estiver me desviando dessas leis, eu continuarei sofrendo. Minha amiga hoje, diabetes em estado avançado. Cegueira quase completa. Hemodiálise 3 vezes por semana. Tudo podia ter sido evitado. Se ela mudasse o padrão de comportamento das outras encarnações nessa encarnação. E digam-me, qual era a única coisa que ela precisava para mudar de comportamento? O quê?
a sua própria vontade, o seu querer. Porque se ela quisesse, se ela tivesse vontade, ela bateria, ela buscaria, ela pediria forças e ela teria. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos planejar a nossa vida na Terra. Nós precisamos ter a consciência de que ser o objetivo exclusivo de nossa encarnação, como nos diz o egrégio codificador Allan Kardec no capítulo 13 no capítulo 11, melhor dizendo, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, se esse é o objetivo exclusivo da nossa encarnação, é a evolução, nós precisamos também pedir, também buscar, também bater a porta dos nossos irmãos, dos nossos superiores, daqueles espíritos muito mais evoluídos do que nós, que nos precederam na jornada evolutiva, para que nós nos transformemos. Porque então, nós não trataremos o efeito, mas a causa das nossas dores. Se tratarmos tão somente o efeito, nos assemelharemos àquele que caiu na diabetes tipo 2 por excessos alimentares e busca na hemodiálise a cura para a sua doença, ao invés da cura do seu espírito, usando de disciplina para com o pão de cada dia. Precisamos buscar, irmãos, queridos, a causa das nossas dores. Precisamos pedir inspiração ao alto para que entendamos onde estão as nossas imperfeições. Quais são os nossos vícios, porque muitas vezes eles estão no íntimo do nosso ser e nós sequer sabemos. Kardec nos diz, no capítulo 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, que são inúmeras os processos obsessivos. Processos obsessivos de algozes nossos. Não, peraí, acho que o Armando está se confundindo. Ele vai me obsediar se ele é meu algoz? Não seria o contrário? Eu fiz alguma coisa de mal para esse espírito, numa outra encarnação, ou mesmo nessa, ele desencarnou e agora me persegue. Porque eu fiz mal a ele. Como ele vai ser o meu obsessor se ele fez o mal para mim? Porque o meu padrão de resposta a uma ofensa é a mágoa. E nenhum espírito que nos tenha feito mal conseguirá achar paz no seu coração se tiver nos ferido. Se nós não o perdoarmos, eles não terão paz. E se eles foram adoecidos o suficiente, se estiveram adoecidos o suficiente para nos agredir, estarão também para nos obsediar se nós não o perdoarmos. Está aí, na mágoa, no ressentimento, no ódio, no rancor, mais um padrão de resposta equivocado dos nossos corações diante dos testes que a vida nos oferece. Portanto, perdoai. Quantas vezes mesmo? Não ouvi. 70 vezes 7. Busquemos as nossas imperfeições. Peçamos para conseguir ver as nossas viciações. Batamos a porta do Criador, porque o reino dos céus espera pela nossa vontade. O nosso Pai sempre nos amparará, porque qual o pai que entrega a pedra ao filho que lhe pede pão? Qual de nós entregaria a serpente ao filho que nos pedisse o peixe? Quanto mais o nosso Pai, supremo amor e inteligência,
que está nos céus. Confiemos, busquemos e nós acharemos.